5 minutos? Já tá live aí? Chegou aqui. 5 minutos? Tá. O som tá ligado, tá? O som tá ligado.
Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, bom dia. A graça e a paz para os irmãos que estão nos acompanhando. Estamos começando mais United no Sofá, um programa para abençoar a sua vida, para abençoar a família da Igreja Presbiteriana United e para abençoar a família de Deus espalhada por todos os lugares. Queremos abençoar a sua vida hoje fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você será o mesmo? Depois de tudo isso que está acontecendo, você será o mesmo? Né? Nós queremos hoje discutir essa pergunta. Como estaremos nós, depois de todo esse processo que nós estamos vivendo, depois de todas essas lutas que estamos enfrentando, você será o mesmo? Então nós gostaríamos nesse momento de que você, de alguma forma, de algum momento, pensasse nisso. Enquanto isso, você vai curtindo, vai compartilhando, você vai colocando aí nas mensagens como é que você acha que você ficará depois desse momento que nós estamos vivendo, depois dessa pandemia, né? Nós já observamos, por exemplo, que o pastor Jefferson, um dos nossos companheiros do sofá, ele já ficará um pouquinho mais gordo, não sei se um pouquinho, não sei se um pocão, né? Não sei como, mas nós queremos saber isso não, queremos saber como é que você emocionalmente, espiritualmente, como é que você ficará, né, depois dessa pandemia? Como é que você acha que o mundo estará depois dessa pandemia? Então, esse é o tema do programa de hoje. O programa tem várias atrações, tem comentários, tem palavra, tem louvor, e eu gostaria que você estivesse nos acompanhando e nos ajudando a fazer esse programa para a glória de Deus. Camilinha, já entrou alguém aí ou não? Ô, pastor, boa noite, pessoal. Entrou bastante gente aqui já, pastor. A Cidália Gonçalves de Jesus, o Breno Batista, a Edna Rosa, o Esdras também, o presbítero Esdras, o Felipe Natanael também está aqui, Gilda Pereira de Lima, Marley também está aqui com a gente, a Jaque de Mello, a esposa do presbítero Eudes, também está aqui assistindo com a gente, a Maria lá do Brasil, o seu Arlindo e a dona Valquíria também, o presbítero Cacheta já está comentando aqui também. Nossa, que grande, muita gente, ué. E é o seguinte, deve ter muitas professoras aí no nosso meio, e essa semana aqui nos Estados Unidos é a semana da apreciação do professor. É a semana de nós valorizarmos o professor. E nós queremos abrir essa live de hoje homenageando e levando as nossas mais altas honras a todos os professores. Agora os pais estão sabendo que os professores têm mais valor ainda. Nós já sabíamos que tinha valor, mas agora com os nossos anjinhos dentro de casa, temos que dar valor ao professor. E também, eu não sei se ela entrou ainda aí, se a Selma, esposa do diácono Erione, já entrou aí, porque a Selma falou para mim, que ninguém cita o nome dela, né? Que a Selma a gente não fala. A Selma é uma pessoa queridíssima, chiquérrima, né? Cozinha super bem, né, Selma? Amém. Então, amém, né, pastor Jefferson? Amém. Então, Selma, um abraço, Deus te abençoe, né, aqui hoje conosco. Queridos, nós queremos nesse momento orar a Deus, buscar a Deus, né, para que esse programa seja uma grande bênção na sua vida. Enquanto isso, vai curtindo, vai compartilhando, para que a glória do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Vamos lá? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor conduza esse programa, que ele seja uma bênção. Vivemos tempos de excepcionalidade, sabemos que queremos o mais rápido possível estar juntos, estarmos no culto, estarmos na escola dominical, presencialmente, encontrar com os nossos irmãos, mas o momento, Deus amado, não nos permite. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, que esse programa nos leve a pensar, que esse programa nos leve a sermos pessoas melhores, depois de tudo isso que nós estamos vivendo, depois de toda essa situação que nós estamos vivendo. Deus, ajuda-nos a sairmos dessa pandemia, não piores como pessoas, mas melhores para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor, então? Hoje nós temos mais um casal abençoado, chiquérrimo também, que vai fazer um louvor para nós. Queremos pedir aí ao nosso Alê, que é o nosso diretor, né, de vídeo, que ele mande para nós,
né, o primeiro vídeo, né? Vamos louvar ao Senhor? Manda ver. Só na caixa, Ale. Só na caixa. A graça e a paz, irmãos. Amém. Espero que estejam todos bem. Tivemos essa semana pensando o que cantar diante de uma pandemia. O que cantar diante de situações que nós não temos respostas. Diante de um desemprego, quando ele aparece. Diante de um resultado positivo em relação a esse vírus. O que realmente vem ao nosso encontro como resposta é uma só. O nosso soberano Deus, Ele está no trono, reinando poderosamente, controlando todas as coisas. E a Ele toda a honra, toda a glória, Amém. todo o louvor. Amém. Em qualquer situação, Deus é Deus. Amém. Amém? Vamos lá. Vamos adorar esse Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, e se tudo der certo, mas se não der, adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Kathleen cantando, canta melhor do que eu e o Rodrigo, né? Parece, né? E também queremos, aqui nós temos figuras ilustres na nossa live de hoje. Pastor Fábio, né? Professor do seminário de Brasília, está conosco aí nos acompanhando na live. Um abraço. Pastor da Igreja Presbiteriana Sobradinho. Também temos o pastor Sérgio Adriano também nos acompanhando aí na live. Nós também queremos mandar um abraço para o pastor Sérgio. Nós temos também o presbítero Milton
também nos acompanhando aqui na live. Nós temos uma figura ilustre, a dona Neide, né? Neide Nunes Dourado, né, dona Neide, nos acompanhando. Nós temos o Rondinelli de Souza, presbítero Rondinelli. Nós seremos os mesmos depois dessa live? Coloca aí no historial, coloca aí nos comentários. O que você acha? Como você acha que você será depois dessa pandemia? Tem mais gente aí, Camilinha, ou só são esses mesmo? Tem sim, pastor. A Merinha também está aqui, sempre marcando presença. O Alnísio Geraldo Fonseca está mandando um abraço ao reverendo. O meu pai também está assistindo. O Anísio? Anísio também está aqui. Anísio, da cantina do Anísio, uma bênção. Fazer o jabá aqui do Anísio, né? Pessoal de Paracatu, pode comer no Anísio, que a comida é boa. A Olguita também, Olguita Maria Cardenas Munhoz. Olguita, bendiciones, Olguita. Olguita de la iglesia presbiteriana, que el pastor, olvidé el nombre del pastor ahora. No, el pastor que va para Nueva Zelândia. Ejimá, oveja del pastor Ejimá. Bendiciones, mi hermano Olguita, bendiciones, né? A igreja allá está em construção, está uma bendição. Irmãos, que bênção, tantos irmãos entrando, tanta gente entrando aqui, a gente nem consegue acompanhar. Não é isso, ô Camilinha? Pastor, tá difícil aqui. Eu tô com 2 celulares, o iPad, o computador. Então, se você não receber uma resposta, você sabe por quê. Porque tá bombando o negócio ali. Deixa o seu coraçãozinho se você tá gostando. Compartilha, que nem o pastor já falou. Pra gente saber que você tá aí acompanhando a gente. Vamos então ao segundo louvor. Vamos adorar a Deus com a segunda música agora. Só na caixa aí, como diria antigamente um antigo apresentador. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, se precisa tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Que bênção, de fato, Deus cuida de nós, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado do seu povo e sempre cuidará de nós. Nós teremos agora um momento, irmãos, de dízimo e oferta, aqueles irmãos que estão trabalhando, aqueles irmãos que, graças a Deus, ainda estão trabalhando e podem ofertar e podem contribuir com seus dízimos, esse será o nosso momento. E enquanto esse momento estiver acontecendo, você pode olhar aí os membros da igreja no Telegram, que será enviado para você um vídeo orientador que orientará você para a contribuição. Nós temos muitas pessoas que têm falado comigo, pastor, eu estou com meu dízimo em casa. Tem uma pessoa que falou para mim que está há 4, 5 semanas com o dízimo em casa. Aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas recebem por semana. Então, essas pessoas querem contribuir, essas pessoas querem ajudar. E nós estamos disponibilizando agora, através das redes sociais e também do Telegram, para os membros da igreja, aqueles que desejam contribuir. E aquele irmão que está passando por alguma necessidade, alguma privação nesse momento, também entre em contato com a igreja, entre em contato com os diáconos, entre em contato com os pastores, entre em contato com alguém de confiança, e nós, com toda a privacidade, com toda a discrição, nós vamos estar ajudando você, porque a igreja também está para ajudar você. Então, a Bíblia fala dos dízimos e ofertas. Esse é um momento alegre, feliz. Nós temos a possibilidade, né, de ofertar ao Senhor. Então, enquanto nós vamos ter o nosso terceiro louvor, nós vamos ter assim o nosso momento. Você busca aí na internet, você pode fazer a sua contribuição. O vídeo educativo vai estar passando também aí no Telegram, e você pode ver as orientações e fazer também o seu depósito, o seu dízimo ou da sua oferta. Ou então, se não der para fazer hoje, faça depois do programa, faça durante a semana, mas contribua se você puder, e se você não puder, você peça ajuda, que nós estamos aqui para ajudar você. Tá bom, meu querido? Vamos à terceira música, vamos louvar com mais uma música, depois nós voltamos orando pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos lá. Amém? Vamos adorar o seu nome. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra
Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperarei. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Kisden, um momento de louvor que nos abençoou, nos levou à adoração com a sua família, com a Catherine, né? Com toda a família mesmo, até a cachorrinha também estava aí, né? A Candy, né? A doce, a doçura, o bombom, Candy, né? Então, que bênção, que alegria, né? Então, nós queremos orar pelos dízimos e pelas ofertas que os irmãos estão contribuindo. Se você precisa enviar um cheque, nós também vamos disponibilizar o endereço, talvez do tesoureiro da igreja, dos diáconos, para você enviar o seu cheque também, né? Para abençoar a igreja. E repito, se você tem alguma necessidade e alguma privação, por favor, entre em contato conosco, entre em contato com a igreja quer ajudar você. Sandroca, pode orar pelos dízimos, querida, e pelas ofertas? Vamos lá? Sim, pastor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, ó Pai, estado conosco em todas as situações e nós te louvamos por isso. Também, ó Deus querido, nós queremos te agradecer pelas pessoas que estão tendo a possibilidade, ó Pai, de dizimar, de ofertar, que o Senhor continue abençoando essas vidas, ó Deus. E aqueles que não estão tendo essa oportunidade, Pai, tem misericórdia, que o Senhor esteja abrindo oportunidades, ó Deus, para que as pessoas possam, ó Pai, ter o seu sustento acima de tudo, ó Deus. Então, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, os seus corações e dando alegria ao teu povo, ó Pai, que nós possamos estar juntos, te louvando, glorificando o teu nome nessa noite, com alegria no coração. Guarda-nos e abençoa-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Camilinha, então, como você vai ficar depois dessa pandemia? Como é que você acha que você vai ficar? Como é que você acha que vai ficar o seu coração, a sua casa, a sua vida? Né? Conta aí pra gente. Já tem algum comentário aí, Camilinha? Como é que o pessoal acha que vai ficar? Tem sim, pastor. A dona Nima fala o seguinte: não seremos mais os mesmos. Espero que melhores pessoas, mais solidários, servir mais a Deus com fé e mais submissão a Ele. A Helena também fala... Só um comentário aí sobre a Nilminha. Nilminha, se você ficar melhor, eu acho que estraga. Né, irmã Nilma? Né? Saudade da sua casa, saudade daquele grupo pequeno, né? À noite, que a gente ia lá, comia bem, uma boa conversa, um bom café. Pastor só pensa em comida, né, Nilminha? Terrível. Obrigado pelo seu comentário, querida. Quem mais, Camilinha? Então, pastor, só para o pessoal saber, o Ale vai colocar uma enquete ali, então você pode responder, vai aparecer na tela do seu celular, do seu computador, tá? A Helena fala o seguinte: o mundo jamais será o mesmo. Os verdadeiros cristãos entendem que Deus está no trono e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. O não cristão se rebela, se desespera e endurece ainda mais o coração. Pelo lado humano, o mundo vai se isolar em si mesmo ainda mais, e se tornando ainda mais egocêntrico, mais egoísta e mais suicida. A Helena é uma bênção. A Helena sempre com tiradas muito inteligentes, né? E a Helena é uma pessoa, uma guerreira, uma corajosa. Helena, estamos junto com você. Tá? Qualquer coisa, nós estamos aqui como igreja, mas seus comentários sempre muito pertinentes e muito inteligentes. Mais alguém? Sim, pastora, a Maria Sampaio também diz o seguinte: nós não seremos mais os mesmos, mas o Senhor Deus não muda. Ele sim é o mesmo, ontem, hoje e sempre.
Ô, Maria Sampaio, saudade de você, tá? Saudade do seu digníssimo esposo. Deus abençoe vocês aí na cidade de São Paulo. Eu espero, nós estamos orando aqui para que vocês desistam de morar aí e venham morar aqui de volta, né? Para nos ajudar a estar construindo esta igreja para a glória do Senhor. Irmãos, nós temos aqui hoje, viu? Alguém especial, né? O nosso conhecido na boca miúda, como diz o pastor Jefferson, como o nosso Jedi, né? O nosso Obi-Wan Kenobi, né? O nosso mestre. E o tema de hoje é um tema pertinente. Vamos chamar aí agora o pastor Leandro. Ele tá aí ou não, ô Ale? Olha, boa tarde, boa noite, reverendo Leandro. Como é que o senhor está? Como é que está esse pós-Covid? Fala aí, meu querido. Boa noite, pastor, amigo, boa noite a todos os irmãos, saudade de vocês. Nós estamos bem, nós passamos pela tempestade, estamos já numa etapa de recuperação muito melhor, animados para poder voltar, e aí, esperando o Senhor. Glória a Deus. Reverendo, o tema de hoje é o seguinte: como é que nós seremos depois? Como você ficará depois de tudo isso? O que é que o senhor acha, na sua opinião, qual é a marca que o senhor acha que vai ficar depois de tudo isso? Né? O que é que você acha que vai ficar no coração das pessoas? Você experimentou o Covid, você viveu essa angústia, você é do grupo de risco, você tem problemas respiratórios. Mas diz aí pra mim, o que é que você acha, como você acha que as pessoas vão ficar depois disso, na sua opinião? Pastor, há uma palavra que tem falado muito no meu coração nesses últimos tempos, que é o texto de Filipenses capítulo 4. Amém. E que eu acho que é muito semelhante ao que muitas pessoas estão vivendo hoje. Porque Paulo também vivia um contexto de isolamento. Certo. Paulo estava longe de tudo, de todos, sofrendo na sua própria pele diferentes angústias, os traumas emocionais que estavam no seu coração. Mas Paulo diz uma coisa que eu acho fundamental nessa pandemia. Paulo diz assim: tenho aprendido a contentar-me em toda e qualquer situação. Amém. Eu acho que o que mais tem estado no meu coração durante o tempo é isso. Eu nunca passei pelo o que eu estou passando nesse momento, né? Graças a Deus já a minha etapa de recuperação, mas foi muito difícil para mim. Eu passei por situações que eu nunca tinha passado na minha vida. Então, há momentos que, por mais que as pessoas falem, por mais que a gente sabe o que a Bíblia diz, há coisas que nós precisamos passar para que a gente possa aprender. E isso é o que tem acontecido comigo. Eu tenho aprendido a contentar-me diante do Senhor em toda e qualquer situação. E eu acho que o que o mundo está vivendo nos nossos dias é diferente do que muitas famílias viveram no passado. Então, Deus está fazendo algo novo. Deus está se manifestando em cada família, em cada lar, com cada pessoa, ensinando coisas novas, mostrando um lado diferente daquilo que nós nunca vimos na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos familiares, a maneira como nós nos relacionamos com a nossa congregação, com os nossos amigos, e pessoas que estão longe estão perto de nós. Ok, muito bom. Pastor, alegria ver o senhor aqui. As pessoas estão mandando algum recado aí, Camilinha? Parece que alguém já está mandando algum recado. Nós temos a Nilma dizendo aqui: seja bem-vindo, pastor. Né? A Nilminha já está dizendo aí, mas tem alguém mais falando aí? Alguém está dizendo aqui: gostei da barba, me pastor Martinha, né? Está dizendo aqui. Né? Eu também acho que ficou muito melhor de barba, né? Virou homem finalmente. Hã? Eu só vou tirar essa barba quando eu estiver plenamente recuperado. Quem mais, Camilinha, tá falando aí?
É isso aí, pastora. A Ieda Rodrigues também tá falando, tá assistindo lá de Garanhuns. De Garanhuns! É isso aí. Ieda foi ovelha minha lá no Jardim Castelo, né? E nós vamos manter o pastor Leandro aqui, tá? E o pastor Leandro vai voltar para opinar mais ainda aqui sobre hoje, porque ele é uma testemunha viva, né? De ter passado pelo Covid, de estar já saindo à frente, e tem, certamente, como pastor, palavras como esta da carta aos Filipenses, né? Que nós devemos aprender a estar contentes em toda e qualquer situação. Meu querido Jeffs, agora é um momento seu, meu querido. Agora é um momento... Você que está aí do sofá, chama os presbiterianos de plantão. Agora é o momento da nossa confissão de fé de Westminster. Acompanha com a gente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como estamos tratando do capítulo 1 da confissão de fé de Westminster, nós estamos lendo alguns artigos do capítulo 1 da Escritura Sagrada. Eu queria ler o artigo de número 6, que diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais que sempre devem ser observadas. Como nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, ela declara que todo o conselho de Deus está na Sagrada Escritura. E ela ratifica aquilo que o apóstolo Pedro falou na sua segunda carta, que todo o conselho, que tudo que é para a vida e para a piedade, nós encontramos na Escritura Sagrada. A Confissão de Fé de Westminster nos auxilia a sintetizarmos, né, a coadunarmos esse pensamento bíblico e acompanharmos a linha por versículos posteriores. Aqui é possível colocarmos a ideia central, mas tem inúmeros versículos que sustentam essa proposição teológica, que é a suficiência das Escrituras, que nela nós encontramos na Bíblia Sagrada. E também reconhecemos que a compreensão, que o entendimento vem da iluminação do Espírito de Deus. Ou seja, todo o conselho de Deus está na Sagrada Escritura. Não pode haver outra instrução. Não pode haver uma nova revelação. Porque todo o conselho de Deus está na Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Esse foi o momento Confissão de Fé de Westminster. Boa, pastor. Boa. Então, querido, é o seguinte, nós, sabendo que a Bíblia é suficiente e que a Bíblia tem respostas para os momentos difíceis da vida e principalmente em relação à nossa salvação, eu gostaria de começar a conversar com o pessoal aqui do nosso sofá. Nós temos hoje aqui no nosso sofá os nossos debatedores, nós temos o pastor Jeff, como você já viu, a irmã Sandra, né, o pastor Ângelo, que está também conosco, e também o pastor Leandro, que está lá no sofá da casa dele. Ele também, quando sentir a gosto, o Eudes falou que o Leandro está parecendo um puritano, o presbítero Eudes. É verdade, o Leandro parece um puritano, né? Agora mudou de vida, o homem converteu. O homem converteu mesmo agora, tá? Então, pastor Ângelo, o que é que o senhor tem a dizer a nós, meu querido, sobre isso, sobre como as pessoas ficarão? Você será o mesmo? As pessoas serão as mesmas? Em que elas mudarão? E como pode o Evangelho ajudar essa mudança? Amém. Boa noite a todos os irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui reunidos, a fim de nós bendizermos ao Senhor, exaltarmos o Senhor, aprendermos mais da palavra de Deus e pensarmos o quanto vamos mudar. Pensarmos o quanto seremos diferentes após essa pandemia. E é claro, irmãos,
A gente tem experiência de tudo um pouco. E é bem possível que num momento como esse, onde nós fazemos essa pergunta, se seremos diferentes após essa pandemia, que a grande maioria pense que seremos diferentes. E nós esperamos que sejamos melhores. Mas também há crentes que infelizmente pensam que nada mudou, que nada se acrescentou, que não melhoraremos em nada, ou talvez pensam numa visão mais pessimista desse tempo. E é aqui que a gente precisa trazer a palavra de Deus para responder essa pergunta a todos, enfim. E eu escolhi um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12, diz assim: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, irmão. Afinal de contas, imagine o seguinte: imagine que antes de toda essa pandemia, de toda essa crise, você fosse um homem que tivesse uma fé operosa. Imagine que você fosse alguém que manifestava o amor de Cristo com total abnegação. Que você tinha uma esperança firme, resoluta e, quem sabe, uma fé conhecida em toda a região. Aqui para nós, em toda a região de Boston, em todo o Massachusetts, aí no Brasil, no seu bairro, na sua cidade, quem sabe no seu estado, não é verdade? Imagine que o seu testemunho chegasse a tal ponto do Evangelho ser pregado com poder na sua vida, através do seu ministério, e aí você é confrontado com essa pandemia. E a pergunta surge: como seremos depois? Afinal de contas, parece que tudo já está tão bom. Afinal de contas, já somos modelo para os crentes da região. Afinal de contas, já somos modelo para as outras igrejas. Já somos modelo para outros crentes. Será que existe alguma coisa a melhorar na nossa vida? Será que nós já estamos prontos? Será que já podemos ir para o céu? E a grande verdade, irmão, é que não há crente. Não há crente nessa terra. Não há crente em qualquer igreja cristã que está pronto, que está perfeito, que está plenamente santo e que não precise melhorar. Eu estou citando todos esses pontos porque todos esses pontos são pontos que o apóstolo Paulo vislumbrou na igreja de Tessalônica apenas no primeiro capítulo dessa carta. Você pode perceber muitos outros. Então você entende que essa igreja é uma igreja que está exercendo um papel importante no contexto da Caia, da Macedônia, sendo uma igreja viva, sendo uma igreja verdadeira. E aqui, meu amado irmão, o que o apóstolo Paulo orienta? Ele diz simplesmente: olha, está bom? Vocês chegaram ao patamar? Está tudo ok? Não. A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 4, quando ele vai falar de outros aspectos que a igreja também tem vivido, como amor fraternal, como trabalhar com as próprias mãos, como portar-se com dignidade. Ele diz nesse contexto justamente essa palavra que deixo para os irmãos: vos exortamos a progredirdes cada vez mais. Vos exortamos a progredirdes cada vez mais. Então, se você está aqui nos ouvindo, e se por algum motivo você acha que você estava muito bem antes dessa pandemia, e que nada vai mudar agora, depois dela, não pense assim, porque você precisa progredir cada vez mais. Você precisa melhorar. Não importa o quão modelo você seja para mim, para os crentes, para a sociedade, você ainda tem que crescer, você ainda tem que melhorar, você ainda precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então avance nesse sentido em nome de Jesus. Se por acaso você pensa que você estava mal, que você estava se desviando, que você não estava bem com o Senhor, então, meu amado, é o momento de você justamente entender que precisa progredir cada vez mais. Não agora no sentido negativo, mas se estava ruim, agora é o tempo de melhorar. Agora é o tempo de se aproximar de Deus. Só há
duas escolhas que você pode fazer diante de uma pandemia, diante de uma crise, diante de uma situação tão conturbada como essa. Ou você resolve no fundo do seu coração se aproximar do Senhor de corpo e alma, totalmente em dependência e confiança, ou você se afasta completamente dele em blasfêmia e dizendo que não conhece a Deus de fato por causa disso. Então eu espero que você, crente no Senhor Jesus, se aproxime. Então, se estava muito bem ou se estava tudo mal, essa pandemia é uma oportunidade de você progredir na fé, progredir na vida cristã, e é isso que Deus quer ministrar ao seu coração nessa noite. Então, que seja tudo diferente e que seja tudo melhor agora, em nome de Jesus. Amém, pastor Ângelo, que bênção, é isso mesmo, glória a Deus. Irmã Sandra, sempre você com a palavra de bênção, a palavra de sabedoria para os nossos irmãos. E nós temos aqui a resposta da nossa enquete, tá? Até agora, 93% das pessoas, 91% das pessoas estão dizendo que não serão mais as mesmas. E apenas 9% diz que serão igual. Eu creio que esses 9% está o pastor Jefferson, tá? Está o pastor Jeff, não, ele verá quando nascer a pequena príncipe ou o pequeno príncipe? A pequena príncipe, e vai ser sogro, né? O Jeff vai ser sogro, tá? Irmã Sandra, as pessoas serão as mesmas? O que é que a Bíblia pode falar para essas pessoas, para nós, hoje? Pastor, eu acho que realmente, né, depois toda essa confusão toda, né, tantas más notícias, eu acho que realmente a gente não será mais o mesmo. Eu digo que eu não serei mais a mesma, né? Eu me surpreendi muitas vezes assim com pensamentos negativos, né? Algumas preocupações, e graças a Deus, né, que a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus, que ela vem para encher o nosso coração e dizer para a gente, não temas, né? Quantas vezes Jesus, né, ele diz para os seus discípulos, né, não temas. Deus está conosco, ele está cuidando de nós, a gente tem visto esse cuidado de Deus, né? E eu me lembro lá de Jó, né? Toda aquela situação que Jó passou, gente, foi que nem uma epidemia, foi que nem uma pandemia, só que era só para ele, né? E talvez muitas pessoas estejam, né, dentro de casa passando necessidades e achando que é só com ela, né, que Deus a abandonou, mas a gente sabe que Jó, ele não sabia o final da história, né? Nós sabemos, mas ele não. E assim como dessa pandemia, né? Deus sabe qual vai ser o final disso tudo, né? Então, o que nós não podemos continuar a ser o mesmo no sentido de que a gente tem que deixar de olhar mais para o nosso umbigo, olhar muito para nós mesmos. Eu acho que a gente estava numa situação muito confortável e, de repente, Deus ele diz assim, olha, existem situações à volta, por quê? Porque essa pandemia está matando esse tanto de gente. Mas, gente, no mundo, o ano inteiro morre muita gente, né? Países da África, catástrofes, nos países da África, todo dia morrem, né, milhares de pessoas, todo ano milhares de pessoas morrem de fome. Então, né, eu acho que essa pandemia veio porque nós do Ocidente, a gente é muito longe de nós essa realidade de guerras, né, de mortandade por fome, que nem, por exemplo, lógico que nos nossos países tem isso, mas não é uma coisa gritante, não é uma coisa visível que você vê a olho nu. Então, eu acho que essa situação veio trazer essa reflexão para o nosso coração, né, de nós pensarmos, meu Deus do céu, né, quantas pessoas morrem, né, todo dia, né, com fome, nas guerras. Eu estava olhando lendo um livro do John Piper, né, e tem uma pesquisa, né, ele falando, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de pessoas foram assassinadas, no Camboja, né, 2 milhões de pessoas. A AIDS, eu não sabia que a AIDS só na África, ela matou 2,5 milhões de pessoas. E a gente sabe que até hoje a AIDS está matando também, né? Uma outra pesquisa que eu vi também é que no mundo todo, por ano, morrem 500 mil pessoas de gripe. Aquela gripe que a gente tem comum
assim, 500 mil pessoas. Então, né, é uma coisa assim que essa pandemia, eu acho que ela chegou perto de nós para a gente começar a olhar mais para a nossa volta. Né? Nós, como cristãos, lógico, a gente é preocupada em pregar o evangelho, mas eu acho que a gente não é tão sensível a essas coisas, né? A esse sofrimento das pessoas, porque é muito longe de nós. E agora não, agora está chegando perto de nós. Então, né, que realmente a gente não seja o mesmo. Tomara a Deus, gente, em nome de Jesus, que a gente não seja o mesmo, que a gente possa, né, dizer como Jó: eu conhecia Deus de ouvir falar. Porque cada dia eu vejo que eu estou muito longe de conhecer realmente como Deus é. Né? Eu preciso cada dia mais me chegar perto de Deus, né? Ter o meu coração totalmente entregue a Ele, para a gente poder, né, realmente ter um amor pelas pessoas, para a gente poder realmente olhar para a situação toda que está à nossa volta, né, e a gente ser mais sensível. Eu acho que, de alguma forma, nós, os cristãos, nós somos egoístas. Nós do Ocidente. Né? Nós vivemos muito para nós mesmos, para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa família. Não que isso seja errado, não é errado, mas eu não posso viver, né, somente para os meus filhos, eu não posso viver somente para a minha casa. Né? Isso tem que, como o pastor Ângelo falou, nós temos que avançar. Né? E avançar no quê? Né? Nesse conhecimento de Deus primeiro, né, no conhecimento de Deus, e também avançarmos no amor ao próximo. Né, que Deus tenha realmente misericórdia de nós e nos ensine com tudo isso, né, que a gente possa aprender isso. Em nome de Jesus. Bem, que bênção. É isso mesmo. E queremos pedir que você aí coloque o seu comentário. Você vai estar bem? Como é que vai estar a sua casa, a sua família, os seus filhos? Como é que vai estar o relacionamento você no seu lar? Coloque isso aí. O que é que você acha que vai mudar na sua vida? E o que é que você acha como cristão que você pode fazer para melhorar esse mundo pós-pandemia, como a Sandra acabou de falar aqui? Nós vamos deixar de ser egoístas, mais egoístas, nós somos bastante egoístas, os ocidentais, nós vamos passar a ter uma vida mais altruísta? Coloque o seu comentário aí, é importante para nós nesse momento pensarmos como nós seremos ou como sairemos depois de tudo isso. Pastor Jeff, qual é a sua palavra? Desafio responder essa pergunta do meu ponto de vista, porque eu acredito piamente que a real mudança ela só acontece por meio de Cristo. Eu sei que a situação que vivemos gera uma comoção mundial, uma inclinação a um cuidado, e esse cuidado posteriormente, algumas semanas após esse momento, algumas pessoas vão esquecer. Por causa do impacto da mídia, das informações, dos jornais, das imagens, inúmeros funerais e entre outras coisas. Então vai ser gerado, inconsequentemente, uma realidade quase que invisível de caridade, de compreensão, mas isso com o tempo vai se apagar. E infelizmente, para quem não conhece Cristo, a vida vai voltar ao normal. O egoísmo, a individualidade, tudo isso. Então, você será o mesmo? Eu responderia, se Cristo Jesus entrar na vida da pessoa, você nunca mais será o mesmo. Eu acho que o ponto principal é esse. É a pessoa de Cristo Jesus. Essa situação para o cristão é um instrumento de Deus de santificação. Porque nós, como presbiterianos, calvinistas, acreditamos na soberania de Deus, Deus usa essas circunstâncias para trabalhar na nossa vida, revelar o nosso caráter, revelar quem nós somos, revelar que nós precisamos aprender a realidade, como diz o texto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, louvado seja Deus quando o Senhor envia a aflição. Louvado seja Deus quando o Senhor nos disciplina. Louvado seja Deus quando Deus fecha a torneira para que nós possamos aprender ou a voltar a clamar. Porque isso é o nosso histórico como igreja reformada. Lutero, Calvino, John Knox, entre outros, oravam intensamente pela providência de Deus, pelo cuidado do Senhor. E nessa época precisou Deus enviar essa aflição para que nós lembrássemos mais uma vez do nome do Senhor. Por um lado, é vergonhoso.
mas por outro lado, é o nosso Pai eterno chamando o nosso nome. E louvado seja Deus por isso. Para o ímpio, para aquele que não conhece o Senhor, momentos de caridade, contribuições, doações, mas depois fecha-se tudo. Mas para nós, como crentes, é um instrumento de santificação, para nos aperfeiçoar no temor do Senhor e nos caminhos do Senhor. Eu li um livro, já tem um tempo, o livro era o Perfil de Três Reis. E nesse livrinho muito gostoso, a leitura desse livro, trata da vida de Absalão, de Saul e de Davi. E o resumo do livro é que por que Davi sofreu tanto? É porque Deus queria que quando Davi chegasse ao trono, ele não se tornasse um Saul. Então o sofrimento na vida de Davi foi para lapidar, quebrantar, para que ele aprendesse a depender de Deus e que a posição que futuramente ele iria alcançar não subisse ao seu coração. E depois de Cristo Jesus na Bíblia, ele foi o único homem que chorou quando seu inimigo morreu. Quando falaram para Davi que Saul tinha sido assassinado, ele chorou. Ele chorou. O sofrimento quebrantou Davi. Eu espero que Deus quebrante as nossas vidas nesse período. Se for para ficar doente, fiquemos. Se for para passar por aflições, passemos. Porque o nosso Deus trabalha na nossa vida. Porque alguém tem que morrer. E esse alguém é eu e você. O nosso eu, o nosso ego, para Cristo Jesus vivermos e para a glória dele nós andarmos. Portanto, haverá algo novo, alguma coisa nova? Sim. Se Cristo estiver no seu coração, sim. Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, glória a Deus. O pastor Jeff vai sempre aí nos convertendo de volta, né, a Cristo. Que maravilha. Pastor Leandro, eu quero voltar a conexão com o pastor Leandro e quero fazer um comentário que fez aqui o Marcel e dar logo passar a bola para o Leandro falar o comentário dele. O Marcel falou que o mundo vai piorar, só ladeira abaixo. Aí o presbítero Esdras aqui colocou aquela mãozinha assim pensando. Obrigado, presbítero Esdras. Obrigado, Marcel, por estar conosco aqui, nos acompanhando. O que é que você acha, pastor Leandro? O mundo vai só ladeira abaixo? Qual é a sua visão depois de ter passado por essa pandemia aí e depois de ter passado por o Covid, numa experiência angustiante que você passou? O que você nos diz? Como nós seremos depois dessa pandemia e como nós podemos melhorar como cristãos? Parece que é um problema técnico com o som do pastor Leandro, né? E a gente vai ver se volta com o pastor Leandro. Pastor Ângelo, o que é que o senhor acha desse comentário do Marcel? Vai ter... o mundo vai de ladeira abaixo? Como é que nós vamos fazer, então? O mundo jaz no maligno, né? O mundo, enquanto sistema anti-Deus, ele continua ladeira abaixo porque ele está sem Cristo, ele não tem esperança. E quem conduz esse mundo é o príncipe das trevas, né, o príncipe da potestade do ar, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, enquanto mundo, enquanto sistema anti-Deus, a nossa visão é sempre uma visão pessimista. Nós sabemos que o mundo vai piorar de fato. Agora, eu imagino que aqui o nosso intuito principal é pensarmos sobre como isso nos afeta enquanto igreja. Então, que o mundo vai piorar, nós sabemos disso, e é por isso que a igreja está aqui, para ser luz no mundo. Esse mundo que vai de mal a pior, ainda tem eleitos que precisam ser alcançados. E Deus escolheu a igreja para levar luz a essas pessoas que estão nas trevas. Então, se nós sabemos que o mundo vai de mal a pior,
e que lá existem pessoas que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, receber essa palavra. É fundamental que agora a igreja, principalmente pós-Covid, venha se levantar com mais fervor, com mais animação, com mais dedicação, com mais oração, com mais pregação, a fim de alcançar essas pessoas. Justamente porque situações como essas nos mostram a fragilidade dessa vida, mostram a fragilidade desse sistema e mostram que, de fato, só Cristo pode nos dar a esperança. Eu estou parecendo o pastor Jefferson falando, né? Queridos, nós já temos recuperado o pastor Leandro. Vamos tentar o pastor Leandro. Pastor Leandro, vê se você consegue aí, meu irmão, entrar aí e dar a sua opinião. Vamos lá? Parece que a internet do pastor Leandro, não sei se é a nossa, mas parece que o som não está saindo bem, né? E as pessoas não estão conseguindo ouvir. Eu não sei se os AirPods do pastor Leandro acabou a bateria. Não está saindo, o Ale está dizendo aqui pra gente, tá bom? Vamos continuar aqui, queridos. Eu gostaria que nós voltássemos aqui à nossa discussão. O pastor Leandro passou por esse problema da Covid. Foi um momento muito difícil para ele, até porque ele está na área de risco, né? Ele tem problemas respiratórios. O pastor Leandro tem alguns problemas de alergia, de respiração, enfim, de pulmão, né? E isso para nós tem sido algo... para ele foi algo muito aterrador passar por essa experiência. E nós vemos que as pessoas mudam. As pessoas mudam quando passam por essa experiência do Covid. E nós precisamos pensar. Nós cristãos precisamos pensar. Então, eu gostaria de que você pensasse sobre a sua vida. A sua vida como esposa, a sua vida como mãe, a sua vida como filho, a sua vida como líder, como funcionário, que você pensasse nisso e colocasse isso de uma forma melhor. Eu queria fazer essa pergunta para Sandra. Sandra, o que você pode ver na vida de uma mulher de Deus que poderia ser melhor? Ela poderia ser melhor depois dessa pandemia, depois de ter passado por todo esse processo. O que é que ela poderia ser melhor? Como ela poderia estar melhor como cristã? Eu acho que uma coisa muito importante que foi esse fato de a gente ficar dentro de casa, né? Eu acho que uma coisa a gente aprendeu. Eu não preciso ir em mall, né? Eu posso ficar um mês sem ir numa loja. Então, eu acho... né, eu tenho visto mulheres, elas mesmas fazendo suas unhas. Eu tenho visto mulheres, elas mesmas pintando seus cabelos, né? Então, assim, lógico, claro, não estou dizendo que não é lícito a mulher fazer isso. Mas eu acho que a gente perde muito tempo fazendo certas coisas. Então, eu acho que agora, esse tempo, que vai ser um tempo... Eu acho que isso é uma faca de dois gumes, né? Ou a pessoa vai sair dessa quarentena, até mesmo pessoas cristãs, doida para ir para a rua. E doida para ficar um mês sem o filho e dizer, nossa, fiquei com ele 24 horas por dia, porque existe casos que a gente vê que os pais estão doidinhos para ficar, né, dar um descanso, ter um descanso dos filhos, ou elas vão estar mais apegadas, né? E dizer, puxa vida, né, tanta coisa que eu deixei de fazer e que não fez falta. Então, eu acho que isso nos ajuda também a melhorar. Né, a melhorar a nossa qualidade de vida. Por exemplo, assim, a gente sabe que o Japão, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, como foi que eles, né, em 40 anos, eles reconstruíram uma nação toda, né? Isso foi algo muito positivo. Mas é interessante porque o Japão, né, até a minha amiga que morou lá 2 anos, né, e vai para lá sempre, ela diz, o tempo todo eles estão de luva, se alguém espirra, eles já põem máscara, tudo. Mas é uma nação super frágil,
né? Então, muitas vezes espero que a gente não pegue essa neura, né? De qualquer coisa, ficar com medo de vírus. Não, a gente relaxar mais, mas a gente tem muita coisa boa para aprender, mas tem que tomar cuidado também, para não criar alguns vícios, algumas coisas que possam atrapalhar. Mas eu acho que uma das coisas que vai melhorar para as mulheres é elas perceberem, né, que elas podem ter mais tempo com a família também, elas podem ter mais tempo com o marido. Por exemplo, né, eu vejo as mulheres na live na sexta-feira, né, muitas me falam, na hora estou fazendo a comida ali e fico na... Gente, que bom isso, é um hábito bom a gente poder estar, né, fazendo uma coisa e ouvindo uma pregação, tá ouvindo um louvor, coisa que muitas vezes, né, quando começa o verão, todas as pessoas, doida, vão tudo para a rua. Não precisa disso. Nós estamos vendo que dá para ficar dentro de casa, curtir os filhos. Provavelmente muitas pessoas leram, né, coisas que não fazia antes. Então, eu acho que essas coisas sim vai ser coisa positiva, tá bom? Ok. Muito obrigado, Sandroca, pela sua participação maravilhosa. Nós vamos tentar mais uma vez com o Leandro. O Leandro é o vírus. Não vamos tentar mais, o Ale disse que não, né? Vamos seguir então com o nosso programa. Eu gostaria, irmãos, que você, aí onde você estivesse, você acompanhasse a nossa pastoral de hoje, a pastoral que nós queremos falar ao seu coração, e gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 2, Gênesis 37, versículo 2, o Ale já colocou aí na tela, o versículo bíblico, e eu gostaria que você prestasse atenção, colocasse um pouco mais de atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração ainda mais, além do que já falou aqui com os irmãos, e a gente fazer de uma certa forma uma complementação daquilo que Deus já está falando ao nosso coração. O texto diz o seguinte: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que você poderá ser mudado, ou o que mudará na sua vida depois dessa pandemia? Você, como cristão, tem a obrigação de responder essa pergunta, porque eu acredito que Deus está nos levando a um momento de reflexão. Sobretudo, reflexão. E eu gostaria muito que você refletisse um pouco sobre a sua vida. Nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão, e então começa o nosso processo de santificação. E o processo de santificação que Deus atua na nossa vida não é um processo, às vezes, fácil para nós. Na maioria das vezes, é um processo doloroso, é um processo difícil, mas é o processo de que Jesus Cristo está sendo formado em nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver a história de José. José, obviamente, é um arquetípico de Jesus Cristo, é um tipo de Cristo. Ele está ali para apontar para Jesus Cristo, e ele está nos ensinando que em tempos de pandemias, em tempos de catástrofes universais, globais, Deus está agindo. E Deus está agindo com um propósito. Então, eu quero que você passe isso para sua esposa, que você passe isso para os seus filhos, que você passe isso para sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares, para as pessoas que estão sofrendo. O Iraci falou agora do documentário da CNN, que eu cheguei um pouco a ver, o documentário de pessoas da CNN internacional, pessoas que estão morrendo, o modo como estavam morrendo na Itália, no epicentro da pandemia, olhando para aquelas cenas terríveis, nós deparamos com a pergunta: há um propósito em tudo isso? Há algo que está por trás de tudo isso? Porque o que parece às vezes, queridos, é que Deus se ausenta do trono e Satanás faz uma bagunça. Ou Deus se ausenta do trono e o ocaso, né,
faz uma bagunça no meio do mundo e no meio da vida. Mas não é assim. Nós vemos desde Isaías capítulo 6, versículo 1, que quando o rei Uzias morreu, Deus continuava sentado sobre um alto e sublime trono. Eu também não gosto dessa perspectiva negativa que nos apresentou o Marcel, ainda que eu entenda, como falou o pastor Ângelo, que existe sim uma perspectiva negativa no mundo, o mundo está em deterioro, o mundo se deteriorará, vai se acabar, vai entrar em um processo de degradação, mas nós cristãos, temos que melhorar, nós cristãos, temos que ser diferentes. Então, o que nós vemos aqui na história de José? Nós vemos que José, com apenas 17 anos, o escritor Moisés deixa claro que José era um fofoqueiro. José era alguém mimado por seus pais. José era alguém que falava mal dos seus irmãos para os seus pais. Ainda que José estava correto, José tinha um caráter que estava débil. José tinha um caráter que não estava legal. Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo é que Deus usa toda uma pandemia, Deus usa todo um processo para mudar o caráter de José, para sustentar a semente daquele que viria o Messias, que é o povo de Deus, né? E também nos ensinar. E em cada pandemia, o mundo passou, pelo menos nos últimos 500, 800 anos, o mundo passou por duas grandes pandemias conhecidas. Nós estamos falando da pandemia da peste negra, da peste do rato, né, por volta de 1300, que dizimou toda a Europa, mas que mudou a ciência, mas que mudou a higienização da Europa. E nós temos também a peste espanhola, ou a gripe espanhola, que aconteceu antes um pouco da Primeira Guerra Mundial e postergou-se depois na Segunda Guerra Mundial, inclusive chegando aqui nos Estados Unidos, deixando milhões de pessoas mortas. Tudo isso está milimetricamente controlado por Deus. Tudo isso está milimetricamente debaixo do propósito de Deus para que, em sua maioria, formar Cristo em nós. Formar Jesus Cristo em nós. Então Deus pega José, um menino mimado, e usa o sofrimento e o transforma num estadista. E se transforma num líder mundial. Num homem que faz o bem, não só à nação de Israel, mas também ao Egito e todo mundo conhecido daquela época. Foram 7 anos de fartura e depois foram 7 anos de escassez e Deus usa José para salvar muita gente. Então, como é que Deus faz isso? Deus permite, em primeiro lugar, que José ele seja traído por seus próprios irmãos. Maior do que uma dor de uma pandemia, maior do que uma dor de uma doença, é ser traído por pessoas queridas. É ser traído por pessoas que comem na mesma casa que você e na mesma mesa que você. Jesus experimentou isso. Jesus foi traído por Judas. É uma grande dor ser traído. Mas essa dor e esse processo de traição, Deus começa a mudar o coração de José. Ele deixa de ser o menino mimado, deixa de ser o menino fofoqueiro, e ele agora é um escravo de midianita. Ele passa agora a ter um processo em que ele vai ser humilhado, em que ele não vai ser o primeiro, em que ele não vai receber todos os elogios, mas ele vai ser tratado agora como escravo, e um escravo apenas de 17 anos. Meus queridos, você imagina o que deve ter passado na cabeça desse menino? A psicologia de hoje enlouqueceria com o que Deus permitiu na vida de José, não é verdade? Permitiu que ele fosse escravo, permitiu que ele fosse vendido como escravo. Olha a mudança abrupta que esse menino teve. Mas preste atenção numa coisa. É através dessas mudanças, desses sofrimentos da vida, que nós percebemos que não somos o centro do mundo. Que nós percebemos que não somos, o mundo não existe por causa de nós. Nós percebemos que nós somos importantes, sim.
Somos importantes, mas não somos o mais importante. Não somos o centro de todas as coisas. Nós passamos a entender que nós precisamos da graça de Deus, que nós precisamos da intervenção de Deus. Eu acredito que José orava a cada minuto, a cada hora, dizendo: Deus, mantenha a minha vida, Deus me sustenta. Eu acredito que José foi moldado nesse momento que ele deixou de ser um filho completamente mimado e passou a ser um escravo. Mas não fica por aí. Ele vai para a casa de Potifar, ele é vendido para a casa de Potifar, certamente por ser um jovem bonito, certamente por não ter enfermidade, certamente por ser bem tratado, porque era o privilegiado do seu pai. Então ele vai para a casa de um alto funcionário do Egito. E ele está mudando, e ele está sendo melhorado, e ele está fazendo as coisas corretas. Mas a segunda coisa que Deus permite para José é que ele sofra a injustiça. Primeiro ele foi traído, e depois ele sofreu a injustiça. Você já foi injustiçado alguma vez? Você trabalhou e a pessoa não pagou o que deveria? Você já foi alvo de falso testemunho? Você já foi alvo de mentiras? Você já viu as pessoas levantarem calúnias contra você? Esse sofrimento, às vezes, é muito maior do que o sofrimento da doença física. Ser injustiçado dessa forma, ser tratado nesse mau testemunho é terrível. Mas é através dessa injustiça que Deus trabalha no coração de José. O orgulho na vida de José vai saindo. O orgulho na vida de José vai sendo arrancado com essas experiências de dor, com essas experiências de lágrima. Certamente ele lembra do seu pai, certamente ele lembra da sua casa. Uma das coisas que marca o final de Gênesis é o choro, é a lágrima. O choro de José marca os últimos capítulos de Gênesis. A dor marca os últimos capítulos de Gênesis. Mas, em último lugar, além dele sofrer a traição dos seus irmãos, além dele sofrer a injustiça, ele é esquecido por 2 anos. Você já foi esquecido alguma vez? Eu lembro daquele filme Esqueceram de Mim, né? Que esquecem a criança numa casa e ela tem que enfrentar bandidos. É um filme hilário, mas é um filme que demonstra muito acerca de uma pessoa que fica só e é esquecida. Você já foi esquecido? Você já foi esquecida por alguém? Passou o seu aniversário, ninguém mandou mensagem, você foi esquecido por as pessoas convidaram todo mundo para uma festa e não convidou você sabe através do Facebook, você sabe através do WhatsApp que você não foi convidado, você já foi esquecido? Então, veja bem, Deus permite que José seja traído, Deus permite que José seja injustiçado, Deus permite que José seja esquecido, e tudo isso, todo esse sofrimento, sabe o que fez na vida de José? Transformou José em um homem de Deus, transformou José em um estadista, transformou José numa bênção. A dor e o sofrimento, às vezes, queridos, às vezes nos transformam em pessoas muito melhores. Agora, presta atenção numa coisa. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O que nós vemos hoje, meus amados irmãos, é que nem sempre é assim. Às vezes, em pessoas que passam pelo sofrimento e se tornam piores. Pessoas que passam pelo sofrimento e se tornam mais revoltadas. Pessoas que sofrem injustiças e se tornam mais revoltadas. Porque o sofrimento só tem valor quando é acompanhado pela presença do Espírito Santo. Quando Deus está trabalhando na sua vida a partir daquele sofrimento. Nós, igreja espalhados pela face da terra, nós estamos passando pelo problema da Covid. E esse problema deve nos levar a sermos diferentes. Deve nos levar a sermos ainda mais parecidos com Cristo. É por isso que o texto aí, no final, e eu gostaria que o Alê, se ele puder colocar o texto dos versículos 24 e 25 de Gênesis 50, versículos 24 e 25 de Gênesis 50, diz assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Olha como ele já saiu do centro.
Olha como ele não é mais o centro, porque ele tinha sonhos que eram verdadeiros, que as pessoas se prostravam diante dele, mas agora ele está dizendo, eu vou morrer. Mas a promessa de Deus não está sustenida, eu estou falando em espanhol, não está sustentada, ela não está sustentada por José. Ele fala, eu morro, mas certamente Deus os visitará. Certamente Deus cumprirá a sua promessa. E Deus fará subir a vocês a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Meus amados irmãos, esse menino virou um homem. Esse menino virou um estadista. Esse menino virou um homem de Deus. Ele pega os seus irmãos que fizeram mal, que erraram feio com ele, mas ele pega os seus irmãos e cuida deles. Porque o propósito de Deus é muito maior do que os nossos sentimentos mesquinhos. Ele não estava olhando para o sentimento mesquinho do seu coração, de vingar-se do seu irmão, dos seus irmãos. Ele estava olhando para o propósito que Deus fez a Eva. O propósito, a promessa que Deus fez, que na nação de Israel, que no ventre de Eva, Deus esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava dizendo, eu não posso pensar mesquinhamente. Tem muita gente que pensa em igreja de maneira egoísta. Igreja para os meus filhos, igreja para mim, igreja onde eu tiver opção, onde eu tenho cargo. Gente que pensa de maneira mesquinha. Gente que fica saltando de igreja em igreja, com raiva de pastor, com raiva de conselho, com raiva de irmãos. José aprendeu que essa mesquinhez egoísta não tem lugar no reino de Deus. Ele precisava pensar na nação de Israel. Ele precisava pensar na promessa que Deus fez a Abraão. E você, meu amado irmão, depois dessa pandemia, precisa pensar no reino de Deus. O reino de Deus tem que estar acima dos seus desejos, da sua mesquinharia. Você tem que esquecer, você tem que perdoar, você tem que viver o evangelho. Esse sofrimento que nós estamos passando é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Que você entenda que Deus transformou um fofoqueiro num estadista. Imagina o que Deus pode transformar você. Imagina no que Deus pode transformar a sua vida. Imagina. Deus pode transformar você em algo lindo, em algo maravilhoso. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Esqueça os seus erros do passado. Confesse-os e Deus os jogará no mar do esquecimento. E Deus transformará você numa bênção. Nessa pandemia vai ter muito crente bênção. Nessa pandemia, pós-pandemia, vai ter muito crente mudado. Vai ter outros que vão continuar o mesmo. E vão ser até pior. Mas aqueles que são de Deus e aqueles que Jesus Cristo está sendo forjado neles, esses serão diferentes. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe o seu coração. O que está acontecendo aí, Camilinha? O Leandro, dá para voltar o Leandro agora? E aí, o Leandro tá ok aí? Leandro, tá me ouvindo, querido? Tá ouvindo? O pessoal tá bem? Me responde, meu querido, como foi essa experiência? E você acha que o mundo vai de mal a pior? O que é que você acha que Deus está fazendo através dessa pandemia e como foi essa experiência? Pastor, primeiro quero agradecer pela palavra. Realmente a palavra é muito abençoada. Eu tenho certeza que, pelo menos a minha experiência pessoal, eu não seria o mesmo. Eu acho que eu me senti em muitos momentos como José se sentiu no fundo do poço. Foram momentos muito difíceis. Eu não tenho nem palavras para expressar o suficiente o sofrimento que tive, isolado dos filhos, da esposa, dos irmãos da igreja. E realmente foi um momento muito difícil para mim. Os sintomas do Covid são muito difíceis. Realmente, considerando a minha situação, estando numa zona de risco, ter as fragilidades em relação à respiração, eu pensei que eu não ia resistir, não. Chegou um momento que eu
sentia que eu já não aguentava mais, eu não tinha força para respirar, para tossir. Eu tinha dor no corpo, dor de cabeça. Foi um momento de muita fragilidade para mim. E nesse momento eu senti como é importante nós termos um Senhor nas nossas vidas. Eu lembrei daquele texto que Davi dizia no Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém. E esse é o meu sentimento. Eu quero aqui, pastor, agradecer a nossa cidade, agradecer a nossa Pequeno Forever, agradecer a todos os irmãos de diferentes lugares do mundo que entraram em contato comigo, que têm orado em igrejas no Brasil, igrejas no Chile, igrejas aqui nos Estados Unidos, diferentes lugares que têm orado, manifestado carinho, mensagens, vídeos, ligações. Irmão, só para recompensar vocês. Porque realmente essa atividade não é brincadeira. E nós precisamos realmente nos cuidar, mas cuida de nós é o mais importante, que é o Senhor. Nós podemos passar por essa situação quando nós estamos nas mãos do Senhor. E nós podemos superar quando nós confiamos plenamente na mão dele, porque a nossa vida não limita as coisas desse mundo aqui. E quanto à questão se o mundo vai ser o mesmo ou não, eu gosto muito da perspectiva do pastor Jefferson. A minha palavra seria direcionada exatamente nessa ideia de que as mudanças estão relacionadas a Cristo. Eu acho que, em relação a nós, precisamos ser responsáveis por nós mesmos. E nós precisamos olhar para a igreja de uma maneira diferente, nós precisamos olhar para a nossa família de uma forma diferente, nós precisamos olhar para a maneira como nós usamos o nosso tempo, recursos, enfrentamos a vida de uma maneira diferente, mas essa diferença quem faz é Cristo em nós. Nós vemos que o mundo aí, o Brasil é um exemplo disso, de que nós temos a crise do Covid, mas o Brasil hoje tem uma crise política, o Brasil hoje tem uma crise econômica e outras crises que estão sendo criadas pelos líderes, né, que estão sobre nós. Mas nós sabemos que Deus é quem cuida de nós. E a nossa esperança é que o Senhor dê sabedoria aos pastores, que o Senhor dê sabedoria às famílias, que o Senhor dê sabedoria a nós como povo de Deus, para que nós sejamos pregadores do Evangelho, que nós preguemos a Cristo, né, e que nesse momento a gente deixe a política de lado. Nós não somos especialistas da política, nós não somos especialistas da saúde, nós não somos especialistas da economia, mas nós temos a palavra de Deus, que é o poder de Deus. E foi isso que fez toda a diferença na vida de José, como você mesmo falou. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês, e além de agradecer a igreja, eu quero agradecer de forma especial também a minha esposa e os meus filhos. Porque durante esse tempo, isso foi um suporte muito grande para mim. É muito difícil estar em casa, não poder abraçar os filhos, não poder cuidar da família, não poder estar perto como a gente gostaria de estar. Mas eu espero, irmãos, poder estar com vocês. Eu quero agradecer a todos de verdade por esse momento que o pastor está me dando aqui para poder falar. E eu estava guardado no coração, esperando para poder agradecer por tudo que vocês têm feito para mim. Essa família que todos vocês têm feito para mim. E eu espero que a gente possa sair de tudo isso muito mais fortalecido, né? Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Muito obrigado pela palavra. Meus amados irmãos, que bênção. Pastor Leandro, é uma bênção ter você aqui conosco. Temos aqui vários comentários de pessoas gratas a Deus pela sua vida, gratas a Deus pelo seu ministério, esperando realmente esse retorno para nos acompanhar, para nos ajudar nesse processo. E vemos assim que esse processo realmente nos molda, e agradecer o testemunho da sua vida. Camilinha, tem algum comentário aí, querido, enquanto você está aí tomando água?
pastor deu uma engasgada aqui. Não é o corona, eu prometo. Engasguei aqui com o pastor Leandro. Sim, pastor, a gente tem pedido de oração aqui. Eu vou ter que passar a palavra que eu vou precisar tomar uma água. Tá bom, então. Querido, enquanto a Camilinha está sobrevivendo, porque caiu um cisco no olho dela, né, enquanto o Leandro falava, eu quero que a Fabiana coloque aqui, para a gente ter os aniversariantes, né? Os aniversariantes. Vou tentar... Projeta aqui, Fabiana, por favor. Ah, tá. Nós temos aqui os aniversariantes da semana. Por favor, aí você que está na live, nos acompanhe. Aniversariantes da semana. Nós temos a Alexa, foi no dia 4. Alguém está entrando aqui? Temos a Alexia, por favor, volta lá. Temos a Alexia, Alexa Soares. Nós temos a filha do nosso presbítero Soares, nossa irmã Rani. Dia 4/25 completou mais um ano de vida. Temos o Rodrigo. Essa foto do Rodrigo aí tá com cabelo demais, ué. Né? Então nós temos o Rodrigo Gomes, dia 4/26. O pastor Jeff está dizendo que é outra foto. Então manda a foto. Eu faço agora, não tem problema nenhum. Quem sabe faz ao vivo, pastor. Aqui, peraí, já mandei. Tá aqui. Pronto. Aqui, gente, aqui é ao vivo. Programa ao vivo é assim mesmo. Né? Tem mais gente que fez aniversário. Então bota aqui, Fabiana. É a Alexa, o Rodrigo, com o mesmo tanto de cabelo da outra foto. Né? Eu tô tirando um pouco aqui da luz. Né? Nós temos também a Leia Oliveira, né? Nós temos a Leia Oliveira. A Joyce, a mãe e filha, né? Dia 4/27. Nós temos a Simone do Vale, a Si também está fazendo aniversário, né? A Luz ali, o OVNI, né? Nós temos a Maria Eduarda, sobrinha da Camila, filha da Jaqueline e do Fábio. E temos o Alice, que eu nunca aprendi a escrever esse nome do Alice, né? O Alice faz um churrasco maravilhoso, mas ele só faz churrasco para o pessoal da elite. Então nós queremos dar os parabéns a esses irmãos. Nós vamos colocar depois na tela, nos próximos programas, se Deus quiser, o aniversário de todo mundo, para todo mundo estar orando e abençoando esses irmãos, né? E eu quero passar para o pastor Ângelo, que vai nos conduzir nesse momento de oração e também orar pelos aniversariantes depois. Pastor Ângelo. Amém, amados irmãos, nós vamos orar. A palavra do Senhor nos conclama a entregar ao Senhor as nossas causas e ficarmos esperando. O salmista, ele tem toda a confiança no Senhor de poder depositar diante do trono da graça do Senhor o seu pedido, certo de que Deus está pronto para atender o seu clamor. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos ter esse momento com Deus. É importante que todos nós, em nossos lares, possamos estar juntos aí, concordando com amém, entregando a vida desses irmãos na presença do Senhor. Pai querido, nós queremos te dar graças por esse dia, te louvar, ó Deus, por esse programa, onde temos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, de aproximarmos os nossos irmãos nesse tempo de separação, e assim, ó Deus, orarmos uns pelos outros conforme o ensino da Tua palavra. E aqui, ó Deus, queremos apresentar os pedidos de oração dessa noite. A nossa irmã Ana Flávia, ela pede oração por uma amiga lá de São Vicente, de Minas, em Minas Gerais, porque sua mãe está ruim no hospital, lá de São João del Rei, está com o coronavírus, e nós queremos colocar a vida dessa amiga na presença do Senhor, a vida da mãe dessa amiga na presença do Senhor, essa família na presença do Senhor, porque, ó Deus, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta enfermidade, no meio de tantas notícias ruins, é fato que muitas pessoas também estão sendo curadas, estão saindo desse estado, como nós podemos ver agora na vida do nosso irmão reverendo Leandro. E nós queremos que o Senhor venha restabelecer essa vida em nome de Jesus, ó Deus. Que seja um testemunho da Tua graça, que seja um testemunho do Teu amor na vida dela, que ali o Senhor possa estar estendendo a Tua mão e abençoando em
todas as necessidades em nome de Jesus. Esse também é o nosso pedido pelo pequeno Ryan. Nós queremos que o Senhor também venha sobre ele, ó Deus, restaurá-lo. Ó Deus, abençoe a saúde do Ryan, para que ele possa estar forte, ó Deus, para que ele possa crescer com saúde e alegria. Dê a Thaís, ao Daniel, ó Deus, toda a condição para que possa estar ali suprindo as necessidades do Ryan, ó Deus, e abençoando a vida dele no meio desse tempo de enfermidade também. Nós não sabemos, ó Deus, ao certo o que está acontecendo com o Ryan, mas uma coisa nós sabemos, estamos certos, ó Deus, de que o Senhor cuida dele, de que o Senhor cuida desse pequenino, de que o Senhor cuida dessa família, e temos a certeza de que o Senhor ouvirá a nossa oração nesse sentido. Pai querido, nosso irmão, o presbítero Marcos Cacheta, ele também pede oração pelo seu sobrinho, que foi diagnosticado também com Covid, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor também venha ao encontro, ó Deus, desse Marcos e possa ajudá-lo nesse momento, que ele também possa receber do Senhor, ó Pai, refrigério, restauração, cura em nome de Jesus, que o Senhor possa vir, ó Deus, agir com graça nessa vida, na vida de tantos conhecidos nossos que estão, ó Pai, enveredando por essa enfermidade nova, que sejam, ó Pai, todos esses parte, ó Deus, daquele grupo que está saindo, ó Deus, melhor do que entrou no meio dessa pandemia, que o Senhor possa trazer libertação, livramento, ajuda e restaura a saúde dele em nome de Jesus. Pai querido, nós também queremos orar pelo avô da nossa irmã Camila, o Joézer. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pelos seus 96 anos de vida. Ó Deus, que bênção podemos perceber, ó Pai, que ele tem vivido tanto. Isso de fato é uma bênção do Senhor e nós queremos agradecer ao Senhor por ela e queremos pedir que o Senhor continue fortalecendo ele em nome do Senhor. Ó Deus, 96 anos já, todos os cuidados são necessários, mas que o cuidado maior, que seja o cuidado de temer ao Senhor de todo o coração, seja presente na vida dele, em nome de Jesus. Nossa irmã Rita e o Beni também estão aqui para pedir orações pela irmã Fátima, que começou a fazer a quimioterapia, também a Eliana, que fez uma cirurgia de câncer, e nós queremos colocar essas vidas na presença do Senhor, assim como os pais da Delita Ramos e do senhor José Ramos, que ela também pede conversão a Deus pela família, e nós queremos que esse pedido dos nossos irmãos, ó Pai, esteja aí diante da graça do Senhor, diante da misericórdia do Senhor, sendo assistida, e que na multiforme sabedoria do Senhor, o Senhor venha intervir, o Senhor venha agir com graça, com misericórdia, Deus, sustentando, Pai, cada uma dessas pessoas no Senhor. O Senhor é aquele que cura tanto fisicamente como espiritualmente, e nós cremos, ó Pai, que esses pedidos também podem ser assistidos por Ti, e é por isso que nós oramos, é por isso que nós entregamos ao Senhor, crendo no milagre específico, crendo no milagre nessas famílias, nessas vidas, em nome de Jesus. Também oramos com a nossa irmã Antônia, Pai querido, que pede a conversão da sua família, que pede por sua saúde. Ó Deus querido, que o Senhor possa estar ao seu lado em todo o tempo. Esse que tem sido o seu pedido, nós, ó Pai, oramos com ela mais uma vez e pedimos que o Senhor venha agir com misericórdia sobre a sua família, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que podem estar afastados, que o Senhor possa aproximá-los por meio do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa convencê-los, ó Pai, de que não há lugar melhor do que na presença do Senhor, de que não há lugar onde existe a palavra de vida, que não seja o Senhor, que o Senhor possa, Deus, ministrar isso a esses corações e abençoar, e que a saúde da nossa irmã também, ó Deus, seja sustentada pelo Senhor, seja o Senhor aquele que supre todas as necessidades da nossa irmã Antônia. Também o Fábio, Deus, ele pede oração para os profissionais de saúde que estão trabalhando exaustivamente nesse tempo de coronavírus, e nós temos visto isso, Pai, nós temos visto as notícias e temos visto quantos profissionais de saúde têm se dedicado diante dessa crise, e, ó Deus, em
todas essas questões, nós queremos agradecer ao Senhor, acima de tudo, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento dessa crise, por todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão ajudando as autoridades a levar a informação, a ajudar as pessoas a como tratar essa situação, essa pandemia. Nós te agradecemos por todos e pedimos que o Senhor os fortaleça em todas as suas necessidades, que os proteja diante de todo o mal e que os guarde para que tenhamos, ó Deus, o cuidado de todos eles, para que tenhamos a direção de todos eles, para que tenhamos o suprimento de todos eles, porque não há dúvidas de que tudo isso também é bênção do Senhor. Tudo isso também vem do Senhor, que deu toda a capacidade, toda a inteligência, o supriu de tudo, Deus, para que também pudesse abençoar a tua igreja. Por isso nós te agradecemos. Nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o tempo de fato é um tempo ruim, um tempo talvez como nunca tenhamos vivido na nossa vida, mas que a partir de tudo isso, ao passar tudo isso, sejamos nós, ó Pai, aqueles que olharão para trás e dizermos que saímos melhores depois de tudo isso, que aprendemos muito mais depois de tudo isso, que teremos muito mais experiências com Deus depois de tudo isso, que a tua igreja, Pai, possa usar deste momento como um trampolim para elevar-se em santificação, para elevar-se como luz, para elevar-se como testemunha de Jesus nessa terra, em nome do Senhor. Que seja esse milagre, o milagre principal que experimentemos após essa pandemia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos terminando o nosso programa e alguns avisos importantes que nós queremos dar é que nós teremos o nosso próximo programa especial do Dia das Mães. O próximo programa haverá algo especial do Departamento Infantil. Haverá uma programação toda voltada para o Dia das Mães. E amanhã nós já começamos a semana com as nossas lives. Amanhã nós vamos falar a pandemia e a família. Né? Nós vamos falar um pouco sobre família. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre Netflix, sobre computador, sobre internet, sobre jogos. Vamos falar sobre a nossa relação com os nossos filhos. Vamos falar sobre a nossa relação íntima do casal. Então amanhã é uma live para você debater com a gente, né? Família e pandemia, família e quarentena. Como nós podemos agradar a Deus nesse momento de pandemia? Será se é assistindo Netflix? Será se nós não podemos fazer uma crítica com Netflix? Será se existem programas e filmes na Netflix que estão pregando algo contra a palavra de Deus? Então amanhã nós queremos conversar com as famílias. Queremos conversar com as famílias sobre como nós devemos estar nos comportando ainda nesse resto de quarentena, que nós queremos que em breve vai terminar, e nós queremos jogar em discussão amanhã no programa, às 7 horas da noite, 7 p.m., né? Pandemia e família. Vamos fortalecer a família, vamos pensar junto, vamos fazer um programa junto amanhã, e depois nós temos o nosso programa na terça-feira, com o pastor Ângelo, o programa na quarta-feira, com o pastor Jeff, o programa na quinta-feira, com a nossa irmã Sandra. Se houver alguma mudança, às vezes como houve essa mudança no sábado, né, dos programas, mas quarta, quinta e sexta. Terça não tem ninguém, o pessoal está me avisando aqui. Então, era pastor Leandro ainda está recuperando, mas talvez o Leandro volte, né? Já está com aquela barba ali recuperado, né? Quem sabe, né? Então, meu irmão, boa noite. Deus abençoe a sua vida, que tenha uma linda semana e obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Uma bênção e não seja o mesmo, seja mais parecido com Cristo. Deus abençoe. Tchau.